Você está ouvindo FGCast, o podcast do portal Filmes e Games. Cale-se! Eu exijo que se cale! Exige? Quem ele pensa que é? Sou seu rei! Ah, eu não votei em você? Os reis não são eleitos. Então como é que se tornou rei? A Dama do Lago. Seu braço, coberto com o mais puro samito cintilante, ergueu Excalibur da superfície da água, anunciando por divina providência que eu, Arthur, deveria carregar Excalibur. Por isso sou seu rei. Escuta, mulheres estranhas em lagos distribuindo espadas não são alicerce para um sistema de governo. O poder executivo supremo provém de um comando das massas e não de uma cerimônia aquática ridícula. Fique quieto! Olha, você não pode querer exercer o poder supremo só porque uma vadia jogou uma espada pra você. Cale a boca! Se eu saísse por aí dizendo que era imperador só porque uma sirigaita lançou uma cimitarra pra cima de mim, me prenderiam. Fala galera, Malfranco falando aqui. Comigo aqui ele, que sempre que vai viajar pela Castelo Branco para e enche o Facebook de fotos do Graal, Leandro Valina. Ah, cara, é bom pra caramba. Agora falar uma coisa, cara, esse filme tá tão atualizado que parece que foi feito esse ano, cara. Sensacional. Sério mesmo? Você viu o mesmo filme que eu, cara? Porra, cara, atualizadíssimo. Ainda mais sobre os memes. Puta, sensacional, cara. Muito atualizado. E o especialista Marcelo Paradela? Pó. Pó. Não. Peguei a referência. Não pegou? Os monges? Não. Ah, então vamos fazer. Tá. Ficar batendo a cabeça na madeira, né? É isso aí, galera. Estamos reunidos aqui hoje, o time principal do FGCast, para falar de um clássico de volta aos anos 70. Vamos falar de Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, um dos filmes mais reprisados na história da Sessão da Tarde. Passava semana sim, semana sim. Ah, o grau que você falou, mano. Agora eu entendi a piada do grau. O grau. O grau! Ah, o grau! Isso, grau. Vida, ele não tinha cara. Porra, eu tava pensando aqui. Vai, continua, gente. Foi mal, Não passava na Sessão da Tarde. Passava, sabe o que? Semana sim, no canal Fox, cara. Ah, não, mas aí já é bem depois, Paradela. Não, mas é Monty noite isso daí, o Monty Python passava na sessão de gala, sabe? De sábado à noite, Corujão, essas coisas. Não passava de tarde. Eu assisti a Estação da Tarde, eu tenho certeza absoluta. Cara, a tarde que você deve ter visto foi no Fox, foi na Fox, cara. Bom, mas o importante é... A gente vai falar tudo desse grande filme de 1975, é isso? 75! É isso, podemos falar de um filme de uma época que nenhum de nós era nascido, certo? Exatamente. Se bobear, isso só aconteceu naquele filme do Clint Eastwood até hoje, né? Não, o Exorcista. Ah, o Exorcista é de 76, não é? 73. Ah, então beleza. É o terceiro filme mais velho da história do FGCast. Eu quero andar pra frente, mas o Paradela me convence a andar pra trás todo episódio. A gente volta pra falar tudo desse grande filme logo depois do nosso bloco de e-mails, tweetadas, facebookadas, instagramzadas e youtubadas. You got mail. I got mail! Mail, motherfucker! Fala, Leandro! Onde é que a gente tá agora? Mal, estamos juntos com o Marcelo Paradela, o especialista. Alô! Estamos aqui para gravar a videoanálise do Guerra Civil. E vamos falar da leitura de e-mails do FGCast do O Predador, o podcast do Van Damme. Predador, um dos podcasts
mais baixados dos últimos tempos. Fez sucesso, é foda, né? O melhor ator de todos os tempos. Mas antes da gente ir pros comentários aqui, vamos lembrar vocês, tá? Vocês já vão perceber mudanças nesse FGCast do Cálice Sagrado. A gente tá dando cada vez mais espaço pros patronos aqui. Então seja patrono, seja padrinho. Se você ainda não é, tá perdendo. Ganhe ingressos, concorra a prêmios. E principalmente ajuda a gente. O Leandro começou a fazer live agora. A gente precisa comprar um computador novo pra ele. A situação... Não, pro site. Pro site. Não tá fácil pra ninguém, mas quem puder ajudar um pouquinho todo mês, a gente, ó... Gente, quem curte live toda sexta-feira às 10 da noite e eu e o Paradela Hangout, que é quase um FGCast, né? Porque o melhor é que não tem o mal enchendo o saco. Hangout todo sábado, todo domingo, né, Paradela? Todo domingo, 9h30 da noite. 9h30 da noite, gente. Isso aí. E eu acho que tá a periga mudar, porque o pessoal tá reclamando por causa do Game of Thrones, né? Talvez comece às 9 horas um dia, mas deve ser uma horinha de Hangout. Mas vai cara. conforme o pessoal tá reclamando. Isso, vai ser anunciado na fanpage, então fica esperto. Isso. Live sexta, domingo, Hangout. Então se você conhece apenas o FGCast e ainda não conhece nosso canal do YouTube, não esquece, canal Filmes e Games no YouTube, procura lá, tem vários quadros já consagrados, como queda de braço, vídeo análise completa, como a que a gente vai gravar hoje, saindo do cinema, e agora novos quadros ainda, que são as lives e os hangouts. Não, e gameplay online, eu e o Mal gravando, cara, ficou sensacional, bicho. Agora sempre que der, a gente vai jogar online. Se você não sabe o que é o gameplay online, vai ver lá, não é uma live, hein, gente, é uma coisa... Esse tem edição, né? A gente consegue dar uma ajeitada. Esse agora, caprichou, o HD, live é que é legal, que o que a gente fala fica lá pra sempre, entendeu? Então, exatamente. Interação com o pessoal, né, cara? E o Hangout também, a gente interage pra caramba. É isso aí, recados dados, vamos aos comentários do O Predador, ou apenas Predador, até Antes isso. dos comentários, Mal, aquela galera que ajuda, que compartilha. O pessoal não compartilha pra ganhar ingresso, compartilha porque ama. Por amor, por carinho. Verdade. E a gente retribui com ingressos. E desde que a gente começou a retribuir ingresso, o carinho da galera aumentou muito. O amor... É muito o compartilhamento. amor quintuplicou. Isso aí, dessa vez nós tivemos 34, na verdade foram 32, teve um cara que compartilhou 3 vezes, obrigado, mas a gente já falou pra não fazer isso. Então foram 32 compartilhamentos, o Leandro já realizou o sorteio. Vamos lá, o primeiro aqui foi o José Fernando Nascimento, valeu, cara, nós vamos entrar em contato, se você ouviu antes, entre em contato com a gente, inbox, ou até na fanpage, manda o endereço. E o outro é o Léo Jackson. É quase o Michael Jackson. Obrigado, gente. Vocês vão receber um par de ingressos na casa de vocês. Cada um de vocês ganhou um par de ingressos de um filme a escolher. A gente vai escolher, na verdade. E vai mandar pra vocês. Mais uma vez, os patronos já estão recebendo ingressos. Se você quer saber quais ingressos os patronos estão recebendo, vai no site, na home. Tem uma porrada de banner no lateral do site ali que está escrito em cartaz. Todos aqueles ingressos. Se você não é padrinho, não é patrono, você não está recebendo isso, cara. Então seja patrono. E é bom também lembrar uma coisinha aqui. A gente faz esse sorteio dos ingressos, manda mensagem pra vocês, mandar o endereço pra gente enviar os ingressos. Se você é daquele que vê o Facebook só de vez em quando e tal, fica atento, porque se a mensagem chegar e você daqui a um mês responder, já era, hein, amigão? Nos próximos dias, tá bom? É isso aí. Paradela, escolhe um comentário aí pra ler do FGCast Predador, por favor. Olha, eu vou escolher um que é o do Fernando Goiás. Aí ele botou Fernando Goiás 81. Tá bom. É a idade, é o ano que ele nasceu. É o ano que ele nasceu, né? Vamos lá. Filmaço que me foi apresentado pelo Domingo Maior no começo dos anos 90. Esse filme batia carteirinha, né? Era ele, olha, era o Predador, era Comando pra Matar, era Desejo de Matar 3 e ainda teve o Duro de Matar. Eram esses que passavam sempre no Domingo Maior. E aí ele disse o seguinte: Brucutu é vida. Que pra ele tá no pódio do ator austríaco em segundo lugar. O primeiro lugar pra ele, é claro, é T2. É o T2. Pra todos, né, meu amigo? E o terceiro lugar é o Comando para Matar. Sim. Aí ele colocou uma teoria. Olha, eu quase concordo com a lista dele, viu? Acho que o Comando tá na frente por muito pouco do Predador. Não sei, eu acho. Não, o Predador é melhor que o Comando. O Predador é melhor. Mas vamos lá. Ele tem uma teoria muito importante, muito interessante aqui. Eu vou abrir a discussão pra vocês. Vamos lá, teorias. Aliás, a história desse filme parece remeter à origem de John Matrix. Seria esse filme um Comando Zero? Eu falei que era o mesmo personagem, eu comentei isso no cast. Cara, é idêntico. O Lê falou, ele tá muito mais solto, tá muito melhor, mais foda. Eu falei, melhor. cara, é o mesmo personagem. Ele estaria com trauma depois de ter encontrado o Predador? Será que ele falou pra ser. mim, chega, eu vou morar no campo com a minha filhota? Pode ser. Mas... Faz sentido, cara. É. Tirando o Comando pra Matar, veio bem antes, né? 2 anos antes.
Lê, escolhe um aí do YouTube agora. Galera, lá no YouTube, tá? Não é YouTubada. YouTubada sempre é bom, né? Isso aí, lembrando que nós sempre colocamos nossos FGCast no YouTube e tem muitos comentários. E se inscreve no canal. Cada vídeo que aparecer lá, dá um joinha. Mesmo se você não curte live, dá um joinha. Se você não tá afim de ver o Hangout, dá um joinha. Dá um joinha em tudo que aparecer lá, gente. Fazemos tudo por joinhas. Joinhas. Juliano Nunes Garcia. Até que enfim fizeram um FGCast do Predador. Merecidamente, por se tratar um dos melhores filmes de ação / ficção de todos os tempos. A gente tá com quase 100 FGCast e tem tanto filme bom que sempre que a gente faz... Finalmente. Cara, Cara, o próximo vai ter um finalmente. Piranha 3D tinha que vir antes, não tinha jeito, cara. Para com isso. Agora colocou, parabéns, adoro esse universo do Predador, gosto também do Predador 2, que eu também gosto, e Predadores, também é foda. Isso é bom. Mas confesso que esse é bem melhor. Marcelo Paradela, lá vem. Pergunta. Alien vs Predador é bom sim. Vamos, calma aí, Marcelo já tá fungando aqui. Falar, a resposta tá ali, ó. Não, mas ele tá certo, calma aqui, ó. Olha lá. Mas vamos falar mais com o coração de fãs do que o coração de críticos. Querendo achar defeitos onde a gente sabe que eles existem. Isso que é a diferença do canal Filmes e Games, né? Com os demais canais do YouTube. Onde pessoas acham filmes excelentes, mas insistem em achar defeitos e se obrigam a falar no final que o filme é ruim. Gosto do canal exatamente por isso. Vocês admitem do que vocês gostam do que estão vendo. Qual o nome do amigo aí? Juliano Nunes Garcia. Ô Juliano, tá sempre comentando com a gente boa pra caramba, mas é o seguinte, a diferença do canal Filmes e Games é que a gente é autêntico. Então, meu amigo, não é que a gente não acha defeito no filme, é que eu e o Lê somos um pouco mais, digamos assim, menos críticos com os defeitos. O Paradela sempre foi assim. Eu gosto de Alien vs Predador. Não, Alien vs Predador é ruim. Lê a resposta. Não, mas ele tá falando. Marcelo, botou embaixo que é ruim. Eu não vou ter que é ruim. É um estrume. Assim. Qualquer coisa em contrário é delírio. Juliano, o que eu quero dizer é o seguinte. Muito legal, cara. Eu gosto do Alien e eu gosto do Predador. Pô, os dois Tudo juntos. bem, mas vamos discutir aqui. O Juliano tá dizendo aqui que o canal Filmes e Games é diferente porque a gente não fala mal dos filmes. Não é verdade. O Paradela é um cara mais crítico, ele sempre falou mal de Alien vs Predador e continua falando. Se ele parasse de falar mal porque o canal Filmes e Games não faz isso, aí ele estaria errado. Ele escreve no final. Espero que não desviem esse conceito. Não vai, sabe por quê, Juliano? Sabe por quê? Porque eu coloco meu coração numa planilha de Excel. Isso é verdade. Quem viu Cadê de Braço 7 vai saber o que eu tô dizendo. Ainda vou imprimir uma planilha Excel pra embrulhar, vou arrancar seu coração e embrulhar, né? Vou esfaquear seu coração numa planilha de Excel. Juliano, tamo junto, velho. Tamo junto, cara. Então, beleza, gente. Então, esses foram os comentários de O Predador e agora a gente vai voltar no tempo, de volta pros anos 70, do Paradela que gosta tanto dessa década. Essas cavalinhas. Os cavalinhos chegando. Fiquem com Monty Python em busca do cálice sagrado. Divirtam-se, pessoal. Valeu. Abraço. Que bruxa! Eu não sou uma bruxa! Mas está vestida como bruxa. Eles me vestiram assim. É mentira, que isso? É mentira. Este nariz não é meu, é postiço. Então? Tá, nós colocamos o nariz. O nariz? E o chapéu, mas ela é uma bruxa. Queima ela, queima. Vocês a vestiram assim? Não. Um pouco. Mas ela tem uma verruga. Por que acham que ela é uma bruxa? Ela me transformou numa salamandra. Salamandra? Eu melhorei. Queimem ela assim mesmo! É isso aí, galera. Estamos de volta para falar tudo de Monty Python em busca do cálice sagrado ou é Monty Python e o cálice sagrado? Que eu nunca sei. No Brasil é Em Busca do Cálice Sagrado. O original é Monty Python and the Holy Grail. Eu só tô pensando no Ponte Semolina do Graal lá, cara, da Castelo Branco, cara. Não só da Castelo, né? Da Bandeirantes também, né? Bandeirantes também, cara. Ponte Semolina, tudo de bom, cara. É isso aí. Agora, Paradela, é correto dizer que o Monty Python é o Cacete Planeta da Inglaterra? Na verdade, o Cacete Planeta é o Monty Python brasileiro, né? Ok, mas faz sentido a referência, então, pra garotada que não sabe do que a gente tá falando. Faz, eles beberam na fonte total. O Cacete Planeta bebeu muito na fonte do Monty Python e, claro, na referência brasileira no Pasquim, né? Mas o Monty Python
que começou com essa história de um humor nonsense. Quer dizer, não que começou, mas foi o mais bem sucedido nesse sentido, né? E passava na TV inglesa, né? E a partir do Monty Python deu origem a uma série de programas na TV. Por exemplo, sem o Monty Python não teria o Saturday Night Live. Então, o Monty Python veio antes. O Monty Python veio antes, começou em Monty Python 69. veio antes da TV a cores, cara. É a coisa de outro mundo, esses caras, como são velhos, cara. Agora, nada mais era do que um programa de sketches, né? Tipo, aqui no Brasil, Cacete do Planeta, Jô Soares, TV Pirata dos Fundos hoje, Pirata, né, cara? Porta dos Fundos, os caras são influenciados por Monty Python, né? Todos, todo mundo de humor da metade dos anos 70 pra frente, a Monty Python é uma grande inspiração, não tem essa. Qualquer pessoa que falar, eu quero ser comediante quando eu crescer, gosta de Monty Python, não tem como. Tem como não ter crescido com isso. Agora, Paradela, pra galera que não viu o filme ainda, faz aí uma breve sinopse, ou pelo menos conte qual é o plot desse fantástico filme. O plot do filme. O rei Arthur e seus cavaleiros embarcam na jornada para encontrar o Santo Graal, o cálice que se diz que foi usado na Santa Ceia e que depois foi utilizado para pegar o sangue de Cristo crucificado. É esse o plot. Isso eles dizem no Indiana Jones, né? Nesse filme eles só falam, vai lá buscar o grau que eu tô mandando. Exato. Deus em pessoa, inclusive, fala isso pra eles, né? Exato. Esse é o plot do filme. Esse é o primeiro ou não? O quê? Do Monty Python? Primeiro longa-metragem? Longa-metragem, eles tiveram um longa-metragem que passou no cinema em 71, chamado E Agora para Algo Completamente Diferente, só que era, na verdade, uma colagem de sketches da TV. Entendeu? Então, longa-metragem mesmo gravado pro cinema foi esse. Um ou outro sketch foi regravado, mas na verdade era uma coletânea dos sketches do Monty Python. Um filme que foi pensado realmente para fazer um filme foi o Monty Python mesmo. Esse foi o primeiro. Inclusive o Terry Gilliam, ele diz que ele não gosta desse filme, que ele gosta dos outros, ele acha que fez coisas muito melhores e ele não entende como esse filme é tão cultuado. Vamos lá. Até hoje. Vamos tirar o primeiro bode da sala. Tem vários, mas vamos lá tirar o primeiro. Terry Gilliam. Terry Gilliam, pra quem ainda não conhece o Monty Python e tal, Monty Python é um grupo inglês, ok? Um grupo de isso a gente já passou dessa parte. Certo. Só que o Terry Gilliam, ele é americano. Babaca. Ele era o único americano da trupe. E ele era o cara que fazia os cartoons, eles faziam os desenhos. Americano metido lá. O que esse maldito Yankee tá fazendo no meio Não, e na verdade, quando eles foram filmar, foi tanto que o filme é dirigido pelo Gilliam e pelo Terry Jones, né? Que são dois membros do grupo. Só que enquanto o Terry Jones era muito focado na comédia, o Gilliam, até por ser cartunista e coisa e tal, ele era muito focado no aspecto técnico. Então ele esperava a iluminação decente, um apuro mais visual. E isso, é claro, entrou em conflito com todo mundo na hora da filmagem. Porque o cara era chato pra caralho, né? Era o chato, exatamente, era o chato da turma. Tanto que se convencionou mais pra frente, nos próximos filmes do Python, o Gilliam não ia mais dirigir. O pessoal fez uma rodinha e falou, a gente tava conversando aqui, ou você sai da direção ou não tem mais filme. Porém, o Gilliam acabou tendo uma carreira mega bem sucedida. Já vamos passar pros diretores? Vamos lá, o filme é dirigido por esses dois que você falou, Terry Gilliam e Terry Jones, certo? Tá, o Terry Jones é um membro do Monty Python, entendeu? É um dos membros. O Gilliam também, mas... O que o Gilliam dirigiu além desse filme? Vamos pro Terry Jones, que é mais fácil? Tá. Primeiro? Vamos lá, só o que ele dirigiu, vá? O que ele dirigiu, o Terry Jones, ele dirigiu ainda os outros filmes do Monty Python, né? A Vida de Brian e O Sentido da Vida. Então, são 3 no total, né? São 3. Tá. Ele dirigiu As Aventuras de Eric, o Viking. Inclusive é com o Tim Robbins esse filme. Ok, eu queria que você falasse de filme bom, para dela. Tá, e é isso aí. Agora tá saindo um filme chamado Absolutamente Impossível, que reúne o pessoal do Monty Python até. Sim, é com aquele cara novo, né? O Simon Pegg. Simon Pegg, esse filme tá na minha lista pra assistir. Isso, e eles fazem, o pessoal do Monty Python faz vozes, né? Ele reuniu a galera toda, chamou todo mundo pra participar, né? Isso é Terry Jones, ok? E o Gilliam?
O Gillian. Aí a gente entra num... Por outro lado, como a gente tava falando do Gillian, que o Gillian, o pessoal, não, deixa a gente manter a comédia. Por outro lado, o Gillian, ele acabou tendo uma excelente carreira como diretor, realmente. Sim, entendeu? porque o diretor tem que ser chato mesmo, né? O cara tem que falar, gente, isso daqui não tá bonito e tal. Só que pra fazer comédia, às vezes você pode deixar de lado um pouco a plasticidade pra obter o humor, porque se a galera tava querendo fazer o mesmo esquema da TV no longa, e ele queria ser um pouco mais profissional. E pra fazer TV fica mais barato. Quando você começa a demorar pra fazer uma cena, você começa a gastar mais. Mas enfim, tirando depois do Em Busca do Cálice Sagrado, né? O Gillian fez Jabberwock, um herói por acaso, que, aliás... vamos falar de filme bom, Paradela. Fala os filmes conhecidos, pelo amor de Deus. Mas é pouca coisa. A maior parte desses filmes tem no início tem o pessoal ainda do Monty Python participando, tá? Então tem 2 ou 3 ainda do Python participando nesses filmes. Como Os Bandidos do Tempo, que inclusive tem a participação do Sean Connery. No terceiro do Monty Python, Sentido da Vida, ele dirige um curta que é no início do filme, e aí começa o Sentido da Vida mesmo, tá? E aí começa realmente a fase que os filmes mais conhecidos do Gillian. Começou com Brasil, o filme, né, que tem o Robert De Niro. Nunca vi. É chato pra caralho quando eu vi quando era moleque. Exatamente. Não entendi até hoje. As Aventuras do Barão de Munchausen. Nunca vi. Que tem Uma Thurman e tem o Robin Williams. O Pescador de Ilusões, com o Robin Williams e o Jeff Bridges. Chorei pra caralho. Esse não é comédia nem a pau. Não, ele foi pra outro lado. Sim. Você vai ver. O filme seguinte dele, Os 12 Macacos. Filmaço, Paradela. Nota 8, Paradela. Não consigo, não. Aí sim ele fez um grande filme chamado Medo e Delírio. Horrível. Nossa, sensacional esse filme. Nossa senhora, tem que estar chapado pra assistir. Os Irmãos Green com o Matt Damon, né? E recentemente ele fez O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, que é lindo demais, maravilhoso. Se tiver oportunidade, assista. Foi um filme que o Heath Ledger... É com o Caça-Fantasmas? Oi? É com o Bill Murray? Não, o Parnassus, eu não lembro se o Bill Murray o Bill Murray é um que ele vai pra baixo d'água, eu tô confundindo. Não, esse é o Vida Aquática com o Zizou. Esse Mundo Imaginário do Dr. Parnassus era o filme que o Heath Ledger tava filmando quando ele morreu. E aí metade das cenas dele... Asfixia autoerótica, a gente já falou sobre isso. E metade das cenas dele, ele teve que refilmar. Só que, como ele tinha filmado... o filme se passa em 2 mundos, né? No mundo normal e no mundo imaginário. E ele tinha filmado do Heath Ledger apenas as cenas deles no mundo normal. Então ele filmou as cenas do mundo imaginário. Quando o Heath Ledger vai pro mundo imaginário, ele botou o Johnny Depp e o Colin Farrell fazendo o mesmo papel dele, entendeu? Entendi, mas é puta gambiarra desgraçada. E até que, mas pro filme funcionou, o filme ficou muito bom. E o último filme que passou no cinema foi o Teorema Zero, com o Christopher Waltz. Ele agora tá no processo de tentar finalmente dirigir O Homem que Matou Don Quixote. É um filme que ele já tá tentando fazer. Nenhum filme que você falou desse cara me interessou, acredita? Nenhum. 2. Tá precisando ver filmes, viu? E agora ele vai filmar O Homem que Matou Don Quixote, que é um filme que ele tá 20 anos tentando fazer. Da primeira vez teve enchente, o ator quase teve problema nas Se ele fez um monte de filme chato e esse aí ele nunca conseguiu fazer há 20 anos, imagina se é bom esse filme, cara. Cara, esse filme, cara, não sei, uma época era pra ser o Johnny Depp, o Sancho Panza, agora eu não sei quem vai ser. Bom, o Terry Gilliam, que é o que a gente tá falando agora, ele é aquele cara nesse filme, pra vocês saberem quem é quem, ele é aquele que, na hora que eles chegam em Camelot, ele fala, é só uma maquete. É o cara que tá batendo coco atrás do Rei Arthur. E também é o velhinho da ponte que fala, what is your favorite color? Ele fez como ator, ele fez O Destino de Júpiter. Esse filme de 2015 aí, essa bomba. Eu tava conversando em outro podcast que eu tava gravando, que eles me disseram que ele tá no Destino de Júpiter. Eu falei, meu Deus, E ele fez um filme que eu recomendo muito pra vocês, Os Espiões que Entraram numa Fria, com Dan Aykroyd. Sim, ele estava nesse filme, eu lembro. Filmaço. E o outro Terry, que é o Jones, que a gente tava falando antes, ele faz o papel geralmente das mulheres no filme, né? No Vida de Brian, ele é a mãe do Brian. Ele é a Maria, né? Ou a que faz o papel
do que seria a Maria de Jesus, é a mãe do Brian. E nesse ele é a mãe do carinha também e tal. E ele ele fez, como ator, ele nunca fez mais porra nenhuma na vida, né? Ele só Monty Python e nunca saiu da turminha, né? Assim, pelo menos é um filme que a gente pode conhecer. Ator famoso do Monty Python que a gente já viu em outros filmes, não sendo Monty Python, é o John Cleese. Que é o que mais deu certo, assim, fora do Monty Python foi ele. É a cara conhecida, né? Vocês lembram dele de um peixe chamado Wanda, que fez um puta de um sucesso aqui no Brasil. E a chamada continuação desse filme, que é a Ferocidade Máxima. Você lembra, Ale, com a Jamie Lee Curtis? Uma continuação porque reúne as mesmas pessoas, mas não que seja uma continuação, né? Ele meio que criou, assim, um sucessor do peixe chamado Quis ir embora. E é um filme bom também, o Ferocidade Máxima. Eu também gostei. Ele tá no 007, O Mundo Não É o Bastante, e também ele tá naquele... dois, né? E também naquele os dois últimos do Pierce Brosnan, que ele é o substituto do Q, ele é o novo Q. Tinha um velhinho e ele entra no lugar. E pra molecada... é o cara que apresenta as geringonças, né? Isso. E ele tava também no Harry Potter, que ele era o fantasma era um fantasma que perdia a cabeça lá, que era o fantasma da casa do Harry Potter, lá da turma do Harry Potter. Não, um dos melhores papéis dele é num filme que eu gosto muito, e não tenho vergonha de dizer isso, muita gente fala que é um filme bobo, que é aquele Tá Todo Mundo Louco. Esse é o nome no Brasil, né? Que esse cara não tinha nome pra dar. Cara, que é uma corrida, você sabe que filme eu tô falando. Eu sei qual é, mas é um filme que poderia ser bem melhor. Tem muita gente. Tem o Mr. Bean, tem o gênio John Lovitz, um dos melhores atores de todos os tempos. A cena do Museu Barbie é aquela... A cena da marmota é clássica. E a cena do John Cleese nesse filme é quando ele contrata uma prostituta pra ver quanto ela cobra pra entrar numa banheira de Pepto-Bismol e fazer sei lá o quê. E aí ela fala um valor e tem um monte de gente na cortina. Os milionários ficavam fazendo apostas o tempo todo. Eles gostavam de fazer apostas. É de cagar de rir essa parte, cara. E ele é um ator muito engraçado, né, cara? Esse cara é manjado, mas pra mim, o ícone do Monty Python não é esse cara. É aquele outro lá o tal do Eric lá. O Eric Idle? Então, ele é a cara do Monty Python. Ele é o segundo mais bem sucedido dessa turma, né, na verdade. Mas assim... O que ele fez, cara? O que ele fez além de filmes do Monty Python? Ele fez muita participação... Eu conheço ele mais que o Monty Python. Se ele aparece com um filme, eu falo, puta, esse cara é do Monty Python. Geralmente ele faz muita ponta, né? Quer ver um filme... Você lembra Férias Frustradas 2? Que é o cara que tá sangrando, né? Isso, é o cara que tá sangrando, que é atropelado 2 vezes pelos caras. E ele tá no Shrek, né? Ele é o Merlin, né? Num dos filmes do Shrek. A voz, né? Mas aí não conta. Então ele tem essa série de participações. E uma das coisas que ele se notabilizou no Monty Python é por compor músicas, né? E ele vale dizer, eles têm muito sketch musical, né? O Monty Python, ele que capitaneou fazer os espetáculos na Broadway, as versões tanto do Em Busca do Cálice Sagrado, que virou Spamalot, quanto também uma versão musical do Vida de Brian. He's Not the Messiah. Pra vocês saberem de quem a gente tá falando, o Eric Idle nesse filme, ele é o Sir Robin, né? Que o cara fica cantando Sir Robin, o Cavaleiro Medroso. Tá fugindo. Muito bom. E quem mais desse filme? A gente tem o Graham Chapman, que faz é o Rei Arthur. O barbudinho. Que é o que faleceu, né? Ele é o único do grupo que morreu, né? Morreu em 89. Isso. Que Deus o tenha. E o Michael Palin, que é um outro genial, né, cara? Que também tava no Ferocidade Máxima e tal, mas também no chamado Wanda. Lembra a cena dele o Gago e que ainda por cima ele tenta matar uma velhinha e só consegue matar os cachorros da velhinha? Ou seja, de todos eles, dá pra dizer que ficaram na Inglaterra e só John Cleese realmente saiu e fez alguma coisa da vida, certo? Acabo de ver aqui. É verdade, o Terry Jones, ele escreveu o roteiro de Labirinto, a Magia do Tempo. Filmão, hein? Também eu vou dizer pra vocês, cara, tem o David Bowie, tem aquela menina linda, mas Jennifer Connelly. Guarda na memória, porque eu vi recentemente com os meus filhos e foi difícil, viu? Filmão. Guarda na memória, Lê. You remind me of the baby. What Bom, baby? Eu não vou citar mais nenhum ator nesse filme, certo? Não, que basicamente são eles e eles fazendo todos os papéis do filme. Isso que é legal, né? Eles ficam trocando, né, cara? Exatamente. Tem os caras que auxiliam, mas enfim, os principais mesmo é o pessoal do Monty Python.
Cada um faz no mínimo uns 4 papéis. Tragam seus defuntos! Tragam seus defuntos! Aqui está, pode contar. 9 centavos. Eu não estou morto! O quê? Nada, aqui estão seus 9 Eu centavos. não estou morto! Mas ele disse que não está morto. Está sim. Não estou! Não está. Ele vai morrer logo, ele está muito doente. Estou melhorando! Não está não, você vai morrer logo. Não posso aceitá-lo assim. É contra o regulamento. Eu não quero ir na carroça! Deixa de manhã, não seja criança. Eu não posso aceitá-lo. Eu me sinto bem! Me faça esse favor. Não posso. Dá pra você esperar um pouco, não vai demorar, ele vai morrer logo. Tenho que ir aos Robinsons. 9 pessoas morreram hoje. E quando vai voltar? Na quinta. Acho que vou dar uma volta! Você não engana ninguém, sabia? Escuta, você não pode fazer nada. Estou feliz! Feliz! Estou feliz! Feliz! Ah! Jogo de minigames. Tem vários minigames ao Point final and click, sabe? É point click, é igual esse aqui que eu tô falando também. Ao final de cada minigame você ganha, passa de fase, ganha um objeto e a última fase é justamente a ponte da morte. E que você tem que passar por ela, responder as 3 perguntas e da mesma forma que termina o filme, termina o jogo. Parabéns. Cara, eu tô vendo aqui num dos minigames é um Tetris usando vítimas da peste, cara. E esse jogo tirou nota 7,5 de 10 na GameSpot. Então é um jogo bem avaliado, cara. Claro que eu nunca joguei isso, né? Esses jogos aí é mais pela zoeira, né, cara? É que eu falei, esse que eu vi aqui, desse Circus, não sei o quê. É esse esquema, você vai ter um cenário, um cenário bem feito, de uma igreja, não sei o quê, e daí você aperta uma coisa, parece umas mulheres dançando, peidando, tem piadinha, sabe? É divertido, cara, mas deve ser divertido pra jogar uma vez só, né, cara? É que o Flying Circus é a série de TV deles, né? Então isso aí deve ser baseado nas sketches que eles faziam lá, né? Bom, premiações, galera. Premiações desse clássico. Ele foi eleito em 2014 pra Hall da Fama do Cinema, ele foi eleito, foi incluído pela OFTA, Online Film and Television Association. E ele tá naquele livro 1001 filmes que você tem que ver antes de morrer. Sim, eu tenho. Mas também aqui. naquele livro, acho que 1001 filmes é filme pra caralho, né? Isso aí não chega a ser muita coisa, né? Esse prêmio. Cara, tem que... Olha, ele ganhou mais prêmio, sabe? Ele foi a única vez que realmente foi a época, né? Foi no Hugo Awards que eles foram indicados como uma apresentação dramática em 76. E perdeu. O resto... Ele perdeu pra O Menino e Seu Cachorro, que é um filme sobre guerra nuclear. Don Johnson. Mas assim, é o que você falou, a maioria dos prêmios dele é assim, reconhecimento pela obra do Monty Python, depois de muitos e muitos anos, né? Na época não, filme, não bombou. Na época ele não ganhou muito prêmio, não. E fez dinheiro na época, Paradão? Olha, o que eu tenho de dados aqui sobre esse filme é que ele custou $400 mil. Que é bastante, né? Basicamente, até... Mais ou menos. Na época, né? Eu acho que era até por um monte de desconhecido, era um negócio meio no risco, né? Vamos dizer que é cinema inglês, né? E rendeu 5 milhões. Caraca. 5 milhões de bilheteria no cinema? No cinema. Pô, eu tinha visto 2 milhões só. Rendeu 5 milhões, tá ok, né, cara? Tá bom. E dá pra dizer que esse sim fez muito dinheiro com home video, né, cara? Porque esse aí vendeu VHS pra caralho, depois vendeu DVD pra caralho, depois saiu em Blu-ray, vendeu também. A TV também, né? Vamos ver se é pra tudo isso mesmo, galera. Vocês acham que realmente é um dos melhores filmes de todos os tempos, cara? Por exemplo, eu revi recentemente A Vida de Brian e dá de 10 nesse, cara. De 10. Vocês lembram no Queda de Braço 7? Lembramos? Tá bombando ainda? Que eu citei os dois e eu falei que o Vida de Brian, ele é mais redondinho, assim, o roteiro dele é uma historinha, ela se conta, ela se fecha, o Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado, ele é um pouco mais solto, tem muita ponta solta, ele atira pra tudo que é lado, mas eu acho que no fundo ele acaba funcionando. Pra mim, assim, o que é o mais irregular dos três acaba sendo o Sentido da Vida. O mais irregular, você disse? Cara, eu gostei muito, faz tempo, cara. O Sentido da Vida eu não vejo há muito tempo. Os três, cara, eu só vi na época ali, acho que tem uns 20 aninhos aí, cara, então eu precisaria rever outra vez. Mas eu gostei de assistir. Eu achei atualizado, as piadas são boas, você entendeu? Porque tem umas comédias antigas que a gente dá risada na época, mas a gente vai assistir outra vez e fala, puta, que
que merda, como que eu ria disso, cara? Com o Monty Python não foi assim não, cara. Eu continuei rindo, cara. O lance de comédia em si tem sempre que é comparado desfavoravelmente com drama, que realmente tem um problema, que depois que você você escutou uma piada, é muito difícil você rir de novo da mesma piada. Eu acredito nisso, até porque a gente já sabe. Quando começava um sketch, a gente fala, agora essa parte, você ia lembrando, né? Você já lembrava antes. O fato da gente ter visto esse filme 30 vezes deu uma estragada nessa última vez que eu vi, porque realmente eu sabia todas as piadas boas, eu sabia todas elas de cor, cara. Todas. Não quer dizer que o filme seja ruim, talvez seja um filme que tenha dito tudo o que ele poderia dizer a você. Existe, um filme pode ser bom, mas, cara, eu não vou rever de novo, porque eu já sei de cor e salteado. Eu preciso deixar esse filme um tempo na estante, entendeu? Foi o que eu fiz, e ficou bom pra mim. Ficou excelente. Porque depois de um tempo que você acaba acumulando tanta informação de outras coisas, você acaba esquecendo de algumas piadas. E quando você revê, você ainda dá gargalhada. E mas outra coisa, Marcelo, pra mim a vantagem principal foi o seguinte, que eu falei, eu vi isso... Não, também. Eu vi isso quando era moleque, né? Sei lá, devia ter meus 18, 20 anos. Agora, cara, vendo o filme com a cabeça de hoje, tinha piadas que eu entendia de um jeito que hoje eu entendo duplo, triplo sentido da piada, né, cara? As camadas da piada, entendeu? Sim. Então, pra mim, cara, ficou melhor agora, cara. Eu gostei muito, cara. Bom, mesmo sendo um filme que tem mais de 40 anos, eu vou dar um aviso de spoiler aqui, beleza? Antes da gente falar das principais cenas do filme. Que, na verdade, a gente vai lembrar as principais piadas. E como a gente acabou de falar, se você não viu o filme, veja antes, pra você poder rir das piadas e depois você vem aqui pra lembrar delas. Se for ao contrário, vai estragar a maioria delas pra você. Exatamente, esse é um filme que realmente você tem que assistir antes de escutar o cast, porque senão você não vai rir das piadas. Nós tivemos alguns patronos que colocaram, né, no Queda de Braço. Lembrando que no Queda de Braço 7 a gente fez os patronos assistirem os filmes e darem as notas. E muitos deles não tinham visto o filme e deram notas altas e falaram que gostaram muito, tal. Teve um que agradeceu porque viu com o pai, né? Foi emocionante até o depoimento dele e tal. Mas eu acho que esse filme todo mundo já viu, mas em todo caso teremos spoilers, galera, beleza? Beleza. Bom, o filme se passa na Idade Média, obviamente, né? 932 depois de Cristo. Não. Bom, spoiler. É uma coisa que não tinha pego, você entendeu? Tem uma coisa da parte do filme que não tinha me ligado na época. Tem vamos dizer assim, um problema temporal ali no meio, né? Não, ou os malucos. Faz parte da piada, né? Isso, faz parte da piada. Não dá pra interpretar isso. É só baboseira nonsense. E aí a gente tem o Arthur, ele tá... Como o Paradela falou, que ele e a equipe dele, na verdade, no começo é só ele e um cavalo, né? Que é um cara batendo coco atrás dele. E essa ideia surgiu baseado no rádio, né? Que o pessoal fazia esse barulho de cavalo com coco. E eles não tinham dinheiro pra alugar cavalo pra fazer o filme. Então eles falaram, vamos usar o lance do coco e tal. Ficou engraçadinho, mas... Meu Deus. Ficou legal. No início ficou legal, mas depois perde, né? Não, aí depois você tem que manter a ideia de que estão dando. Aí quando os outros cavalos vão se juntando, também se juntam os outros caras atrás batendo coco, né? Então fica todo mundo... Aí ele sai procurando a equipe que quer ir com ele, porque eles estão indo pra Camelot, né? Que quem conhece a lenda do Rei Arthur, da Távola Redonda e tal, né? Ele tá indo lá. Ele pegou a Excalibur e tá indo em direção a Camelot pra ser rei. E aí a gente vê a cena clássica do tragam seus mortos, que é pesada essa cena, cara. Eu via quando era moleque e dava risada, mas esse negócio tá bem... Eu não achei pesado não, cara. Achei bem uma sátira leve até. É legal ver um cara trazer um morto, o morto fala, eu não tô morto, cara, né? Tá assim. É que os caras que, vamos dizer assim, o caminhão do lixo passa uma vez por semana, né? O cara falou, não, ele já vai morrer, leva ele, né? Achei muito boa, cara. Aí o cara fala, você não pode dar um jeitinho, dar uma cacetada no nego e bota ele no carrinho, né, cara? Então, mas ele conta a história de como ele virou rei pra aqueles dois caras camponeses, não canta, não? Puta, essa dos camponeses é linda, cara. Que eu achei sensacional, cara. Eu sou o Arthur, rei coisa nenhuma. Não, aqui é uma comuna narco-sindicalista, porra. Quem falou que você é rei? Não votei em você, cara. Puta, eu falei assim, cara, sensacional. E daí você fala assim, uma vadia joga sai da água e joga pra você uma espada e você, então, é denominado rei. Por quê?
Os caras fazem uma crítica social em cima, né, da monarquia. Por isso que eu falei. E por isso que eu falei que tá atualizadíssimo, cara. Achei sensacional, cara. Eles também passam por uma galera que tá querendo matar uma bruxa, né? Que é outra piada engraçada. A bruxa, inclusive, é a mulher do cara, né? A esposa do cara, uma loirinha bonita e tal. E aí eles fazem uma lógica maluca e tal, e chegam na conclusão que se ela pesar a mesma coisa que um pato, ela é uma bruxa. Beleza, faz todo sentido. E eles têm uma balança, e na hora que eles colocam, ela pesa a mesma coisa que o pato, né? Mas o legal é os caras trazendo a mulher, né? Antes, subindo com ela no palanque, vamos matar. Daí o carrasco tá lá. Calma aí, vocês vestiram essa mulher? Não vestimos, não. Pode ser, vestir um pouquinho só. É um pouco. Um narigão, eles colocaram. Mas ela tem uma verruga, queima ela, né? Eles queriam brincar de queimar a mulher. Mas aí o legal é que no final eles colocam ela na balança e ela pesa igual o pato, ela fala, pô, me pegaram, quer dizer, era uma bruxa mesmo, né, cara? É uma bruxa, cara, é muito bom. E eles seguem a viagem e encontram o Cavaleiro Negro. Essa é a cena mais clássica, acho que quando passava na sessão da tarde, viu, Paradela? Não, era a sessão de gala do sábado à noite. Eu lembro que eu vi isso. Eu lembro que vi isso na casa da minha avó sábado à noite. Tudo bem, deve ter passado em todas as sessões, porque naquela época as opções não eram muitas, mas quando passava na sessão da tarde, no dia seguinte era todo mundo lembrando dessa cena na escola, né, cara? Criançada, né? Eu acho, mal, que esse filme, cara, é uma comédia, mas é uma comédia mais adulta, por isso que passava à noite, cara. Eu lembro de ver ele à noite, não é uma comédia... Então, os adultos pegam todas as piadas, mas as crianças riem do quê? As crianças riem do Cavaleiro Negro. Não lembro de ter passado isso aí à tarde, não, cara. Eu também não, cara. Eu acho que... Não deve ter censura, né, Marcelo? Isso aí, esse filme, mas... Tem, peraí. Tem algumas cenas que eram censuradas na Globo, sim. Rapaz. Então, é bem provável que seja uns 12 anos e não passava à tarde, não, até mais. Bom, o legal é que eles cortam cortam os 2 braços do Cavaleiro e tal, né? Corta uma perna, corta a outra. E a cena que eles cortam a perna, eles usaram um perneta pra fazer aquela cena. Isso que é a curiosidade aí. Porque corta um braço, corta outro, você vê, né? Que o cara tá com os bracinhos dentro da roupa. Esguicha, né? Sangue pra caramba. Aí quando corta a perna, ele fica pulando com uma perna só. Ali não teria como fazer. Então eles pegaram um ator perneta, trocaram, né? Porque é um deles que tá ali dentro, né? E aí eles cortaram uma perna do bicho e colocaram a perneta pra pular. E o cara até fez uma piada, falou que foi legal, porque na última cena, quando ele corta as 2 pernas, eles só tiveram que cavar um buraco pra enterrar o ator, porque ele só tinha uma perna, né? Ficou mais fácil de fazer a cena, tudo. E aí o cara fala, vamos dizer que empatou então, beleza, né? O cara não se entrega. Vem aqui pra te morder, cara. Vou arrancar essa cabeça na mordida, tá? Só pra dar uma informação, esse filme passou no Brasil com censura de 18 anos. Tá vendo? No cinema, né? Então, mas o filme com 45 minutos que passava na Globo era todo picotado, né? Mas ele não tem a pegada de Sessão da Tarde, não, esse filme, cara. Aí, finalmente, eles chegam a Camelot, né? Tem um musical bem bobo ali. A única coisa legal é que tem um cara que tá amarrado, que bate também, canta, mas isso aí acho que eles copiaram do filme do Mel Brooks, na História do Mundo, lembra que tem um musical? Mas a História do Mundo veio depois, cara. Foi depois desse? 8-1. Os caras fizeram escola, mano. Foi o Mel Brooks que copiou dele. Eu falei, todo comediante bebeu da fonte aí. É o musical bobo, e aí eles falam, chegamos em Camelot, mas Camelot é muito bobo, vambora, né? Toca a musiquinha, né? Aí ele vira... pensando bem, não, vambora, é um lugar muito bobo. E é sensacional isso, né, cara? Se os caras estão animados, ele fala, que merda, cara, porra. É muito boa essa comédia. E aí eles vão andando sem nada pra fazer, agora sem destino, e aí aparece Deus. Ninguém mais, ninguém menos que Deus aparece no céu e dá uma nova tarefa pra eles, né? Vocês têm que encontrar o cálice sagrado. Uma animaçãozinha bem estranha lá de Deus e tal. Então, mas quando ele aparece, a gente pensa que só o cara vai ver. E todo mundo viu, né? Todo mundo teve a visão, né? Era o próprio Deus, né, cara? Sim, não, mas a gente pensa que só o rei ia ter a visão. Não, todos têm. Todos têm a visão, todos viram Deus, né? Que na verdade, que isso é uma... É em parte a lenda do Rei Arthur, né? Do Cavaleiro da Távola Redonda, que eles recebem a incumbência de achar o Santo Graal. Tem uma parte disso, e alguns cavaleiros encontram, tal. Uma versão disso vocês podem ver naquele filme Excalibur, que passava no SBT. Que eu nunca vi e nunca verei. É um filme bom, cara, de cavaleiro, cara. É bem legal. Tem o amigo do Lê lá, o Liam Neeson. Boa, gente boa. E aí, quando eles resolvem, né, recebem essa nova missão de Deus, que é procurar o cálice,
o próximo castelo que eles chegam são dos franceses, né? Que aí eu acho que é uma das cenas mais legais do filme. Que os franceses ficam xingando eles lá de cima, né? Seus ingleses de merda, vocês não vão entrar aqui não, porque a gente é francês, a gente não gosta de vocês e tal. E ficam xingando eles de tudo que é nome lá de cima. De repente os caras ameaçam entrar e jogam uma vaca neles. Catapultam uma vaca. Fantástica a cena. E depois ele joga uma porrada de animais, né, cara? Aí não dá tempo nem de você se recuperar da vaca, começa a vir carneiro, cachorro, né, cavalo, um monte de coisa sendo jogada. E aí entra a frase padrão do filme do Arthur, né? Fugir! Fugir! E aí eles têm a ideia de fazer o coelho de Troia. Puta que pariu, essa cena. Eles constroem o coelho. É debilóide demais, cara. Muito funciona tão bem, cara. Vem aquele coelhão de madeira. Quem conhece a lenda do cavalo de Troia já sacou o que eles estão fazendo, né? Aí beleza, eles deixam o coelho, se escondem, aí os caras caem na armadilha, põem o coelho pra dentro. Aí o Arthur chega pro cara e fala, e agora? Ele fala, não, agora a gente espera a noite, a gente vai sair do coelho e matar eles. Peraí. Mas você não entrou no coelho, pô? Aí o cara... e se a gente construir um texugo de madeira gigante e tal? É muito idiota, né? E o legal de eles empurrando é que eles fazem, ou eles faziam com desenho, né? Algumas vezes com desenho, animação, ou eles fazem de longe. O pessoal empurrando o coelhinho, os homenzinhos pequenininhos, né? Andando, né? Puta, cara, isso faz a diferença no filme, cara. Esse trabalho deles é muito bom isso. Cara, e assim, um detalhe, na hora que ele explica o plano, né? E agora tá... agora eu, fulano e fulano, a gente sai. O que? Aí você olha a cara dos outros, aquela cara de decepção, de alguma coisa não tá batendo nesse plano, né? E aí o filme tem pela primeira vez esse, vamos dizer assim, esse lapso temporal que aparece um historiador famoso, né? E ele é denominado apenas um historiador famoso, né? Aparece embaixo, contando, né? Que eles decidiram se separar para buscar o cálice sagrado. E quando ele tá contando isso, de repente vem o Arthur num cavalo e mata ele, assim, do nada. Não entendi. Por que os caras fazem a mulher gritando, coisas? né? A mulher dele gritando, não sei o que. Daí que a gente começa a estranhar. Eu falei, caralho, que porra é essa? Os caras endoidaram de vez, né? E aí a gente começa a acompanhar as aventuras individuais de cada um deles. O primeiro é o Sir Robin, que tem a música fantástica, né? O bravo Sir Robin. Que o cara vai cantando, ele não tem medo de ser desmanchado, despedaçado, destruído. O cara fala, não, para de cantar. Não, até ali tá legal. Até a hora que ele encontra o Cavaleiro de Três Cabeças, né? São os trigêmeos siameses, né? Isso. Que aí ficam também, parece só uma sketch de TV que eles aproveitaram ali, né? Que eles ficam brigando, né? Pô, você tem bafo, fala, você não escova meu dente, eu não tenho braço, né? Tem muita coisa que você vê ali que ainda você vê que ainda carrega alguns vícios da TV, né, cara? Que é mais comédia verbal do que o visual, né? Mas aí o cara vira e eles começam a discutir e falam, mas quem é você? O bravo Sir Robin. Não, cala a boca. Sobe a música, né? Sempre que ele fala, sobe a música. Não. O que você quer? Lutar? Não! Só um detalhe, eu vi esse filme dublado, que eu gosto de ver nos antigos dublados. A dublagem tá sensacional do filme, cara, tá muito boa. Só que a parte da música não é dublada, é legendada, cara. É o que rolava antigamente nas dublagens. Sinceramente, eu prefiro quando é assim, cara. Os Simpsons faz isso, começa a música, eles põem legenda e tal. Não, fica bom, fica melhor. Quando os caras tentam dublar a música, aí tem que rimar, entendeu? Aí vai tudo pro definitivo, né? Eu vou andar porque lá eu quero chegar e aí fica horrível, cara. Não dá. Bom, o próximo que a gente acompanha é o Sir Galahad, o Casto, né? Que eu acho que essa é a cena que era cortada na Globo, cara. Que ele vê o cálice num castelo, aí ele entra, só tem gostosa lá dentro. Eu lembro que essa era bem picotada. São o quê? São freiras, né? São virgens, vestais ou virgens, não sei da... A mulher fala, nós somos apenas 150 garotas entre 16 e 19 anos isoladas nesse castelo. Muito bom, cara. Que nessa hora a gente só tem que agradecer que são interpretadas realmente por mulheres gostosas, porque normalmente quem faz papel de mulher é a galera do Monty Python, né? Do próprio Monty Python. Aí eles botaram um monte de mulher e aí elas falam, deixa a gente dar um banho nele, ele tá precisando de um banho, vai, né? Todas elas fazendo fila, tá? Aí acontece alguma coisa e a mulher fala assim, não, a gente tem que ser punida. Você vai fazer o seguinte, você vai nos amarrar e nos dar palmadas. Bate em mim, todas elas, né? Me dá palmada, me dá palmada.
E aí ela fala, e depois da palmada teremos sessões de sexo oral. A mulher fala isso, cara. Eu tenho certeza que isso não passava na Globo, cara. Ai, caraca, é muito bom, cara. E ela fala, nós devemos mostrar a cena das palmadas. E aí aparece um monte de gente da produção do filme, né? Vai, mostra. Até Deus aparece de novo, né? Falando, vai logo com isso, mostra. E bem na hora que ele vai punir as mulheres com palmadas, os outros chegam pra salvar ele. Ele é salvo, né, cara? É uma filha da putagem. Ele fica puto, ele fala, não, pode deixar, eu dou conta, é só 150, eu me viro, cara. Não, a gente vai te salvar, né? Leva ele embora de lá. Muito bom. As camas aqui são quentinhas, macias e muito, muito grandes. Olha, Qual é o seu nome, belo cavaleiro? Sir Galahad, o Casto. Eu sou o Zut, apenas Zut. Oh, venha comigo. Olha, por favor, em nome de Deus, me mostre o cálice. Oh, o senhor sofreu muito. O senhor está delirando. Mas eu vi, ele está aqui. Sir Galahad, não seria tão descortês em recusar a nossa hospitalidade. Bem, Oh, eu receio que nossa vida pareça muito entediante, calma, comparada com a sua. Somos apenas 8 grupos de 20 louras e morenas entre 16 e 19 anos e meio. Isoladas neste castelo, mas sem ninguém para nos proteger. Oh, é uma vida solitária. Tomar banho, se vestir, se despir, fazer lingerie insinuante. Não estamos acostumados a belos cavaleiros. Não, venha, deite-se aqui. Bom, aí eles acham o maluco que fala pra eles que eles têm que, pra chegar no cálice, eles têm que achar a ponte da morte. Eles têm que cruzar a ponte da morte. Que é uma ponte que nunca ninguém cruzou. E eles seguem a aventura e acham os cavaleiros que dizem Ni! Que era outra. Era outra porra que quando chegava no dia seguinte na escola todo mundo ficava Ni! Quem no recreio não ficava, né, cara? Cara, o negócio era assim. A classe inteira, sabe? A classe inteira quieta, todo mundo fazendo um trabalho, todo mundo com cabeça baixa, assim, escrevendo, fazendo tudo quieto, copiando da lousa. De repente tinha sempre um filho da puta, assim. Ni! E aí a classe inteira. Eles paravam. Eles são os cavaleiros que dizem Ni, um clássico. E aí eles falam pra ele que eles só podem passar se eles cumprirem uma tarefa que é achar um strawberry. Um arbusto, né, cara? Eles traduziram como arbusto, né? Que no final eles põem ali um arbustinho lá, que é aqueles arbustinhos enfeitados, né? Eles nem sabiam o que eles queriam, né? Eles foram de horas que eles pediram, né? Na hora. Eles pensaram um strawberry. Enquanto eles estão atrás do Shrewberry, a gente vê uma outra história paralela, que é o rei e seu filho Biba, né? Que tem que casar com uma mulher, coitado. Ele tá sofrendo muito. Pai, mas eu não gosto dessas coisas. Ele só quer cantar. Eu quero cantar. Não! Quando ele fala em cantar, começa a subir a música, o cara entra na frente e fala, não. Não, mas não é que ele vai sair, o rei vai sair, deixa o filho lá, ele fala para os dois guardas, olha, agora vocês ficam aqui e não deixem ele sair de jeito nenhum. Cara, e fica essa piadinha dos guardas não entendendo, cara, vai ficar uns 10 minutos, cara. Mas, cara, eu achei sensacional, cara. Eu falei, puta, cara, esses detalhezinhos que eu não lembrava, cara. Você não acha que ele esticou um pouco demais essa piada, não? Foi uns 10 minutos mesmo, eu adorei, de relógio. Cara, eu adorei, eu achei muito bom, cara. Cara, é aquele negócio, pra esticar a piada, precisa saber. O Python era o zero-vezeiro de esticar a piada, só que eles esticavam a piada de uma forma que no final fazia sentido esticar a piada. Teve um filme aí, eu vou citar nomes. Trovão Tropical, vocês já viram Trovão Tropical? Qual a versão que vocês viram? A que saiu em DVD ou a de Blu-ray, a que tá no Netflix? Netflix. Puta, cara, do Netflix é uma merda, cara. Não fala assim. Porque eles tá contra, e a Vivo tá contra a Netflix, Marcelo. Não, é porque a versão que tá no Netflix é a versão do Blu-ray, a versão do diretor. E o Ben Stiller esticava as piadas e o negócio ficava sem graça até não dar mais. A versão que tem de DVD, que foi a que passou no cinema, tá perfeita, cara, redondinha, nota 10, cara. Ele não tinha que mexer em nada do filme.
Bom, e ele fica 10 minutos de verdade explicando pros guardas o que eles têm que fazer, enquanto isso o filho dele pega uma flecha e joga um pedido de socorro, ela vai bem no peito do cara que tá acompanhando o lance, aí o cara ainda fala, recado pro senhor, e cai duro, né? Muito bom. E aí o Lancelot pega, acha que é uma mensagem de uma princesa que está presa na torre, né? Na verdade, ele lê, vai ao encalço dela e chega lá e sai matando todo mundo, cara. Ele entra, não quer nem saber. É faca no peito da galera, espada no pescoço, não vai matando geral. E aí ele entra, vê um cara lá na torre e fala, opa, foi mal, tal, desculpa. O cara fala, você veio me salvar. Legal que o cara tenta sair de mansinho, o rei chega e fala, o que você tá fazendo aqui? Fala, não, é que eu achei que seu filho fosse uma dama. Eu falo, eu entendo. Todo mundo pensa isso, cara. E tem umas coisas no meio dessas passagens de um plot, né, pra outro, assim, de uma história pra outra? De uma história pra outra. Tem umas animações também que eu acho que faz uma parte sensacional. Acho que é nessa hora que aparece uma animação de um sol com pernas e umas nuvens com pernas pulando. E daí alguém dá um grito, assim, aparece um castelo onde tá esse cara. O cara que tá desenhando, ele faz um barulho desenhos. E aí tem o sol pulando lá fora, as nuvens. Com um monte de nuvem com pernas. Cara, é muito louco, é muito sensacional. Louco é a palavra certa, é LSD na cabeça dos caras. Cara, mas ele combina perfeitamente com o humor, cara. Essas coisinhas que são legais, cara. Tem esses desenhinhos de bichinhos, ajuda a construir o espírito do filme, né? O espírito de humor da coisa. Puta, é incrível, cara. Bom, e aí o rei decide que vai casar né, nessa o Lancelot matou o pai da noiva, aí o rei fala, me dei bem, né, eu vou adotar ela como minha filha, eu consigo as terras e tal, e o pessoal quer matar o Lancelot, ele ainda fala, não, gente, vocês vão ficar brigando, quem matou quem e tal, né, ele é meu convidado e tal, e a festa segue lá, né, e aí o Lancelot tenta sair, ele fica pendurado, balançando, fala, alguém me dá um empurrãozinho, por favor, tal, as piadas bobas. Enquanto isso, a outra turma achou o Shrubbery pros cavaleiros que dizem Ni. E aí eles falam, beleza, você nos achou o canteiro de arbustos, como colocaram na legenda, né? E aí ele fala, agora a gente vai te dar uma outra tarefa impossível. Ele fala, o quê? Fala, traga outro Shrubbery, né? Traga outro. Aí os caras falam, por que isso? Aí descobre que os Ni não podem ouvir o isso, porque o isso machuca eles, né? Aí os caras falam, não diga isso, isso o quê? E aí fica, ai meu ouvido e tal. Uma piadinha com as palavras, né? Idiota, mais divertido, cara. Idiota, mais divertido, é isso mesmo. Bom, eles passam pelos Ni e seguem viajando, né? Aí tem uma passagem de tempo, né? Que fala muitos e muitos anos, outono, verão, inverno, e toma aquelas animaçõezinhas malucas. Então, tinha uma animação, eu pensei que ia ser dessa. Tinha uma animação que passava, acho que da vida de Brian, que fica umas folhinhas caindo de uma árvore, 10 folhinhas gritando, a última folhinha que cai grita, cara. Isso, mas a vida de Brian usa menos essas animações, né? Tem uma ou duas. É o que menos usa, se bobear deve ser no sentido da vida, viu, Lê? Acho que a vida de Brian não mas tem... eu acho muito legal as animações, cara. Acho que completa muito o filme. Tem umas que encaixam, outras que não encaixam tanto. Mas é por ser maluco mesmo que é legal, cara. Dois e fala, todo mundo, sai daqui, tal, não tem nada pra ser visto aqui. E aí o filme simplesmente acaba, galera, mas acaba. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Acaba de forma muito mais abrupta do que o Lobisomem Americano em Londres. Exatamente, cara. Eu vou falar pra vocês que eu fui ver outro link, cara, pra ver, caralho, será que tá cortado, cara, pela metade esse filme? Eu juro que eu fui ver outro pra ver se eu vi. Eu falei, não é. Acaba mesmo na hora, cara. Acaba, cara. E vale dizer que o filme acabou aí porque acabou o dinheiro. Porque eles tinham uma cena preparada que ia ter uma batalha. Na verdade, não com os franceses, mas a polícia ia chegar, ia ter várias cenas de luta e tal. E eles não tinham como gravar. Então eles falaram, não, prende os dois e o resto dispersa e acaba assim. É aquela coisa, pode ser um final inteligente, uma ótima sacada, mas cara, você imagina você vendo isso no cinema e de repente, pá, acaba ali, cara. Cara, ele vai ficar muito puto, cara. É que viu na televisão, você fala, beleza, legal, a ideia é zoar, mas porra, cara, é estranho demais. Mas cara. Lembra disso, a maior parte do pessoal que foi ver o filme no cinema já era fã do Monty Python e já sabia entendi o espírito, claro, entendo, já mas, sacava. Porra. Então, no final acaba caindo a gargalhada. Agora, porque vale isso que o Lê falou. O cinema, o próprio Leandro deu um exemplo aqui. Se ele tivesse ido ver o filme no cinema, riu o filme todo, mas se o final for
abrupto e sem explicar, todo mundo sai xingando, né, cara? Isso é muito comum em filmes, né, cara? Principalmente filme de terror, que não tem como encerrar, não sabe como terminar o filme e tal. O pessoal pode ter gostado do filme todo, passou medo. Se no final ficar em aberto, o pessoal sai xingando do cinema, cara. Não tem jeito. Coisa, você vê na televisão, você não pagou, você fala, legal, eu me curti, não sei o que, você fica meio putinho, mas depois passa. Agora você vai no cinema, você saiu, pagou estacionamento, ingresso, caralho, A4. Puta, eu ia ficar muito puto, cara. O filme foi muito bom, eu gostei, mas, cara, eu não lembrava dessa parte. E foi meio broxante, cara. Falei, porra, mas como acabei, cara? Como acabou assim? Foi, cara, e pior, sabe? O filme não tem crédito final, então não sobe letrinha. Fica só porque música. os créditos estão no início do filme, no né? começo passa todos os nomes, então não tinha nada mesmo pra mostrar no final do filme. Os créditos iniciais do filme que começam a ser zoados completamente, entrando coisa... Falando da Suécia e não sei o quê. Aí eles demitem o cara que fez o crédito, aí ele volta e fala, demitimos o cara que demitiu o cara que fez o crédito, né? Vai aparecer o filme é muito legal, cara, mas o final, é que eu falei, é inovador, tudo bem, mas, cara, é muito inovador demais, cara. Tem que lembrar, o Mal falou de grana, né? Tem que lembrar que esse filme, ele conseguiu ser feito também porque várias bandas de rock que gostavam do humor do Monty Python bancaram, né, a produção do filme. O Led Zeppelin, o Genesis, o Jethro Tull e principalmente o Pink Floyd, que pegou muitos dos rendimentos do Dark Side of the Moon e meteu a grana ali no filme. Caraca. Sobrando dinheiro, né? Os caras estão com dinheiro sobrando, não tendo o que investir, né? Então, por falar em sobrou dinheiro, voltou agora, acho que no passado, saiu um tal de Monty Python Live, alguma coisa assim. Então, eu fui ver, passou no cinema. O que é? Passou uma peça de teatro gravada, é isso? Não, porque o Monty Python finalmente decidiu encerrar de vez a sua não fazer mais nada relacionado a Monty Python, entendeu? Mas eles estavam fazendo ainda? E de vez em quando eles se reuniam e faziam um ou outro espetáculo, entendeu? Mas era assim, de 10 em 10 anos, ou de 20 em 20 anos. Na Broadway, ingresso a $1.000, né? Mas dessa vez, aí eles fizeram eles não fizeram na Broadway não, eles fizeram uma série de shows no, acho que é o O2 lá em Londres. É o principal caso de espetáculo de Londres. O público deles é mais de Londres mesmo. Exato. E um desses shows foi filmado e exibido nos cinemas. O nome do espetáculo era Monty Python Mostly Live, quer dizer, a maior parte vive, porque um morreu, entendeu? Ou One Down, 5 to Go. Um já foi, faltam 5. Nossa, cara. Não, cara, eles é bom? Cara, foi aquele dia que eu passei mal. Lembra que eu passei mal, que eu tava com Você passou mal porque você ouviu a piada mortal? Cara, foi quase isso. Foi uma das piadas do filme que eu comecei a gargalhar. Mas eu dei uma gargalhada tão forte que parece que tinha dado um nó no meu estômago. E eu fiquei o dia inteiro. Refluxo, né, cara? Lembra que a gente ficou gravando, eu fiquei... Toda vez que a gente grava, era um queda de braço, não sei qual foi, que toda vez que parava de gravar, eu tô passando mal. E o after effect disso, o Mal foi testemunho. Vamos poupar os nossos ouvintes dessa parte. Ou seja, vale a pena então, né, cara? Cara, valeu muito a pena. Olha, foi muito divertido. Mas é em peça de teatro, não é? É em cenário, assim. Num teatro, né? Na verdade é numa casa de espetáculos e você tem umas mudanças de palco e tal. E, cara, tanta piada que ainda vale a pena, tanta piada ainda engraçada. E ele zoou o cara que morreu, né? Porque, assim, o cara que morreu tá no filme porque eles pra dar um intervalo de um sketch e outro da cenário, eles entram com um vídeo. Entendeu? Eles entram com um sketch gravado. E aí o sketch gravado. Uma homenagem. E geralmente o sketch gravado, tá esse cara que morreu. Eles aproveitaram e botaram bastante sketches gravados do cara que não tá mais como. Que não tem como mais fazer o negócio. O que está escrito? Está escrito: aqui talvez se encontrem as últimas palavras de José de Arimateia. Aquele que for valente e puro de espírito poderá encontrar o cálice sagrado no castelo de... Como? O castelo de... O que é isso? Ele deve ter morrido enquanto escrevia. Ora, o que é isso?
É o que está escrito. Se ele estivesse morrendo, não se preocuparia em escrever. Ele só diria. É isso que está escrito aí. Talvez ele estivesse ditando. Cale a boca. Tem mais alguma coisa? Não. Apenas... Será que ele quis dizer Camargue? Onde é isso? Eu acho que é na França. Não tem um São... em Cornwall? Não, é em São Ivo. São Ivo. Bom, duas curiosidades sobre esse filme. Primeiro, no Japão, ele foi chamado, em vez de Em Busca do Cálice Sagrado, foi chamado Em Busca do Copo de Saquê Sagrado. Caraca. Sabe aquela mulher quando eles vão buscar os shrubbery para os cavaleiros que dizem Ni? Eles pegam uma velhinha e o cara fala, vocês estão xingando a velhinha. O cara fala, ela é só uma crone velha. Né? Crone velha é o que o pessoal fazia quando era na época das cruzadas. Quando eles invadiam uma vila, eles pegavam uma senhora velhinha e levavam com eles. Ela era obrigada a cozinhar para eles, lavar a roupa deles durante a viagem. E ela era, digamos assim, usada de outras formas também durante a viagem. E a grande maioria dessas mulheres morriam. Então eles pegavam uma, ela morria até chegar na próxima vila. E lá eles pegavam outra e seguiam assim, cara. Pra você ver, a Idade Média era selvagem, né, cara? E curiosamente, essa mulher que ele falou, Old Crone, ela morreu antes do filme estrear. Ela não sobreviveu também pra ver a estreia do filme no cinema. Ou seja, foi bem usada. Abusaram da velha. Bem, galera, então, uma mudança que a gente está fazendo no FGCast a partir de hoje, a gente não tem mais aquele... A gente continua postando no Facebook a imagem do filme que a gente vai gravar para dar tempo dos nossos ouvintes reverem o filme antes de sair o FGCast. Isso aí não vai mudar. Só que a gente está trocando por um tempo os comentários da foto no Face por comentários no nosso grupo de patronos do Facebook. Caso vocês não saibam, a gente tem patronos e padrinhos, que são pessoas que colaboram com a gente de alguma forma, um pouquinho por mês, para ajudar o Filmes e Games a continuar crescendo. Ingressos. Eles se dão muito bem, porque eles ganham ingressos para o cinema, participam de sorteios de brindes, participam de hangouts que o Leandro está começando a fazer agora, junto com o Paradela. A gente vai ver formas de envolver os patronos nesses hangouts. E a partir de hoje eles também vão interagir mais com o FGCast, porque a gente discute o filme com eles antes de vir gravar. A gente bate um papo com eles lá nesse grupo secreto do Facebook só para patronos e vem aqui debater o que foi discutido lá. E para esse filme, o Luiz Fernando Alves, ele colocou uma pergunta para dela. É verdade que os atores do filme optaram por não usar dublês? Então, na verdade, o que roda nisso é que quase não tinha dublê o filme. Acho que só não sei se é que eles optaram ou se eles simplesmente não tinham dinheiro. Não tinha dinheiro. Mas não precisava, vai precisar pra quê dublê? Calma, não tinha dinheiro. As únicas horas que eles utilizaram foi no Cavaleiro do Cavaleiro Negro, né, que vai perdendo a perna e tal. Mas o que mais chamou a atenção... Mas o Cavaleiro Negro, eles usaram um perneta pra fazer uma cena, mas o Cavaleiro Negro era um deles. E aquele Cavaleiro Verde, aquele Boba Fett que o Cavaleiro Negro mata quando eles estão jogando, também é um dos 6. Eles fizeram aula de espada e tal. O dublê foi o cara sem perna, entendeu? Sim. Entendeu? Mas, como eles tinham pouco dinheiro, então era quase sem dublê. Tanto que o que se transformou, né, que chamou a atenção, foi a cena do cara, do mago lá, aquela cena aqui com um monte de explosão lá, que vocês falaram. Sim. Porque o John Cleese, que era o mago, ele estava ali, em cima daquelas pedras, no meio de um penhasco, que ele falou, se eu olho para um lado eu caio morto, se eu olho para o outro lado eu caio e fico aleijado. Não, ele falou, foi tenso. Tanto que quando falavam corta, né, ele escutava o corta, ele se agachava para não cair. Tava ventando pra caramba também lá, né? Era tenso o negócio. E eles deram várias entrevistas falando que esse foi um filme que eles não têm boas lembranças da gravação. Porque, como você falou, brigaram pra caralho no começo. Teve um monte de treta com o diretor estúdio, né, cara? Era filme, não era TV. Então, e aquele negócio, né, cara? O que o Luiz Fernando perguntou é se optaram por não usar. Não é que optaram, é porque não tinha dinheiro. Exatamente.
Bom, é isso, gente. Então não se esqueça, se você ainda não é patrono, ainda não é padrinho, você pode entrar lá em patreon.com/filmesegames ou padrim.com.br/filmes e games e você vai ganhar ingresso para cinema. Ou seja, você vai ficar no lucro, cara. Você ajuda a gente com um pouquinho e vai ficar no lucro. E vai participar dos próximos FGCasts, que a gente já tá com umas ideias aqui de quais serão os próximos. E os patronos e padrinhos vão interagir cada vez mais aqui com a gente, certo? É isso aí. É isso aí, galera. Quer falar isso? Bárbara. Caraca. Pombas? Calma aí, desculpa aí o cachorro, gente. Mutei. Mas você quer repetir a parte do baba? Porque o Thor Não, pode. O Thor tá dentro do quarto com você, Leandro. Não, eles têm a janela, eles veem na eu janela. Eu falo então. Eles ficam embaixo da janela. Filhos da puta. That's enough music for now, lads.